É tenebroso, é horroroso o futebol que o Santos Futebol Clube aplica. É assim, é de sangrar os olhos mesmo, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Que partida horrível de se assistir, chata, partida medrosa desse time. O Santos por muito tempo, durante a partida inteira ali, todo, eu acho que se eu pegar, ou nem abrir o SofaScore, nem abrir esses sites de estatística, porque o Juventude ditou o jogo, essa é a verdade. O Santos jogou num contra-ataque por diversos momentos contra o Juventude. Assim, com todo o respeito do mundo, o Santos pegou o vice-lanterna e sofreu. O placar não é nada. Ah, mas fez 3 gols. O placar não é absolutamente nada. Se o Gabriel Braz não tivesse feito defesas no segundo tempo e no primeiro tempo, defesas importantes, o Santos estava indo para casa agora com a derrota ou um empate. Para casa, sim, em tese, né? O Santos está jogando em casa, né? Não parecia. Não parecia. Parecia que o Santos estava jogando visitante contra o Juventude, o vice-lanterna do campeonato. É uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Eu ainda não tinha presenciado um futebol tão medíocre assim. Nem contra o empate contra o Sport tinha sido um futebol tão abaixo assim. O Kleber Xavier, ele implora, mas ele suplica para ser demitido do Santos. Ele faz umas alterações assim durante o jogo. Eu fiquei assim de cara. Eu fiquei sem entender completamente de onde que veio o discernimento dele para ser técnico, para ter cogitado ser técnico. De verdade, sendo bem sincero. Ele coloca o Mike e aí durante o jogo você tá sem ponta, porque você tem três lateral em campo. Chegou um momento do jogo que você tinha o Igor Vinícius, o Souza e o Mike. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Você precisando do resultado e você tem 3 laterais em campo. Isso beira a loucura, cara. E o pior de tudo, sabe qual que é o pior de tudo? É que essa vitória amarga, bizarra, vitória assim, maluca, vai mascarar a queda desse técnico e aí o Santos vai se pendurar de novo em resultado. O Santos faz isso, né? Na verdade que o Santos pratica isso. O que o Santos faz? Ele faz assim, cara, a gente vai manter esse técnico quando ele estiver sobrecarregado, igual tá esse momento agora, torcida em cima, resultados abaixo do esperado, e a gente vai continuar mantendo esse técnico aqui, mesmo que a gente tá aqui só conversando, só sabendo se um ou outro tá disponível. Sampaoli e Vojvoda no mercado e o Santos tá aqui só, não, mas veja bem, tal, aqui, porque o Kleber Xavier pode evoluir. Esse técnico não tem mais nada a entregar pro Santos. Mais nada. Teve até um determinado ponto do comando dele que eu de fato achei, cara, esse cara vai mudar o Santos. Eu acreditei. Principalmente quando ele consertou a zaga. Quando ele consertou o João Basso, um jogador que eu não conseguia mais olhar para esse cara direito no meu time. Ele conseguiu consertar em alguns jogos ali. O Luan Pérez conseguiu resgatar o Luan Pérez de alguma forma. Só que isso caiu por terra. Contra Mirassol, contra Inter, contra Sport. Isso caiu por terra. O sistema tático dele, defensivo, foi por água abaixo. Óbvio, muito por culpa dessa diretoria vagabunda, que é essa diretoria do Santos atual, que não contrata um zagueiro, contrata para todas as posições, mas o Santos tá com a zaga da Série B, tá? Só para lembrar vocês. Ó, o Basso jogou a Série B, o Luan Pérez jogou a Série B, o Gil jogou a Série B, quem mais jogou a Série B? O que foi contratado também, Luizão jogou a Série B pelo Novo Horizontino. A zaga do Santos é da Série B. A quantidade de gols, a quantidade de medo que esse time passa na torcida é reflexo disso. O Santos não contratou zagueiro confiante o suficiente. O Santos não acerta em contratação. Isso é loucura, cara. O Santos não tem um scout assim, decente para poder contratar zagueiro. Alexandre Matos já teve tempo suficiente para correr atrás de um técnico melhor, vamos começar por aí. Mas isso nem estava entrando em debate até então. Mas pelo menos de zagueiro. O Santos não tem zagueiro, gente. Não tem. E o pior de tudo é que esse jogo de hoje vai mascarar a fraqueza que esse time é fraco. Esse time é mal treinado. Esse time não vai chegar a lugar nenhum com esse técnico. Ele pega o Barreal e coloca outro. Tira o ponta, né, que é o ponta esquerda, que é o Barreal. Coloca esqueci o Cabadeiro, que é o outro ponta que em tese é para jogar na ponta esquerda e coloca na ponta direita. Ele faz isso, tá? E aí o jogo começa a ficar mais ofensivo porque o Juventude cai. Você tá pegando um time ruim, você tá pegando um time que é abaixo. Então, em 10 tá até abaixo do Santos. Então você tá pegando. E mesmo assim foi competitivo, tá?
Em vários momentos, se não fosse o Brasão, o Juventude estava com 2-0, 2-1, 3-1, em vários momentos. Se não fosse maluco dando cobertura no Brasão, tipo assim, errando por detalhe, porque o jogador é ruim. Você tá entendendo? É com todo o respeito do mundo, tá? Com todo o respeito à história do Juventude, o Juventude sim, o Juventude. Então a folha é baixa, tem jogadores fracos. O Santos sofreu pra ganhar do Juventude. Isso é loucura de se assistir. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que dizer que isso é bizarro. Cara, tem que internar um torcedor do Santos. Tem que internar, porque o cara tá doente da cabeça de ver esse time jogar. Time com o Neymar, que em tese era pra massacrar, assim, eu preciso pelo menos massacrar esses times menores, tá? Esses times com orçamento menor. E o time simplesmente não joga nada. Você vê o Neymar, gente, você vê o Neymar pipocando. O Neymar pegou uma bola de frente pro goleiro, numa saída errada do goleiro, pra vocês verem o tanto que o Juventude é ruim. O Santos recebe uma bola, o Neymar recebe essa bola numa saída errada do goleiro e o Neymar erra. O Neymar chuta no canto do goleiro. O Neymar chuta no... O Neymar, vocês estão entendendo? É assim, é beira loucura. Eu vou aliviar um pouco essas críticas agora e vou tentar mostrar os pontos positivos que esse time teve hoje. Tentar, porque assim, é difícil de encontrar. Sendo bem sério, é muito difícil de encontrar. Estreia do Mike, aí é um jogador acima da média, né? O Mike estreia, e aí ele estreia bem, consegue achar alguns passes bons defensivos. Cara, ele pega a parte direita e domina. É discrepante a qualidade do Mike para os outros laterais da mesma posição. Exceto a esquerda, com o Souza e o Escobar, que são bons laterais. O Escobar um pouco mais defensivo, apesar de ter tido algumas tomadas de erro, na minha visão ele é um bom lateral, mas é um lateral um pouco mais defensivo, mais raça, muito mais raça. O cara líder em desarmes no Brasileirão, pra vocês terem ideia. Então assim, se falar pra mim que ele é ruim, ele não é. Você pode falar que ele é na média, pra baixo um pouco, mas ruim ele não é. E o Souza, que já é um zagueiro muito bom defensivo, extremamente veloz, bom de ataque, alto. O Souza é um moleque da base que logo vai ser vendido provavelmente, porque joga um futebol muito bom. E aí, destaque pra ele também, que é regular demais, um excelente jogador, como eu falei, dessas características. Ponto positivo também, graças ao nosso bom Deus, que o Neymar estava num bom dia também, né? O Neymar pegou várias bolas, deu vários passes. O problema é que os jogadores do Santos, o ataque, pelo menos, é tenebroso para conseguir acertar o alvo. Eu fico de cara. Um ataque é ruim para chutar no gol. É assim, uma coisa que eu não consigo compreender, de verdade. O ataque do Santos erra chutes. É bola na trave, é chute que vai no goleiro. É uma coisa assim inexistente. Eu não vou cortar esse vídeo aqui, tá? Vou postar logo. Então não vai ter corte aqui, vai ser assim durante um bom tempo. Isso é bizarro o que o Santos faz, o ataque do Santos. A não ser o outro ponto também positivo dessa partida, Barreal, excelente partida do Barreal. Assistência e gol. Cara, o Barreal é outro jogador também regularíssimo. O cara vem uma regularidade muito boa, ajuda demais esse time, tá? E assim, tá de empréstimo. O jogador não foi nem comprado, o jogador nem veio de empréstimo, assim. Pelo menos em alguma coisa o Santos de vez em quando tem que acertar, né? Então, assim, é uma boa partida dele. Ele pega uma bola do Bom Tempo, que é outro destaque, eu já vou entrar nisso. Bom Tempo cruza a bola, uma excelente bola que atravessa o campo e nessa o Barreal de primeira dá uma chapada que pega em desvio, assim, quase é gol. Se fosse gol, seria um puta gol do Barreal, que deu assistência, como eu falei anteriormente, e fez gol. Excelente partida do Barreal. Outro destaque da partida do Bom Tempo. E assim, é indefensável esse jogador da base do Santos, do meio de campo, ser reserva, tá, gente? É uma das coisas assim mais loucas. E ele vai ser reserva no próximo jogo, porque isso aqui vai mascarar. Eu tô falando pra vocês, essa partida de hoje vai mascarar esse técnico pífico que o Santos tem hoje em dia. Fraco. Ele não vê o campo. O campo escanchara pedindo pelo Bom Tempo e ele não vê. Ele colocou hoje porque a torcida, porque o cargo dele estava em jogo. Hoje ele colocou porque o cargo dele estava em jogo. E assim, com muita dor no coração dele, eu tenho certeza disso, que ele fez isso assim mal, amargurado. E o Bom Tempo tem uma excelente partida, não, mas ele tem uma boa partida. Bom tempo. Teve uma boa partida e desarmes, é um jogador extremamente bom em desarme. Jogador que consegue achar passes, que consegue levar mais a bola, consegue fitar por linhas durante o campo, consegue sair de jogadas. É um excelente jogador que teve uma partida
boa, mas isso já é melhor do que Rincon e Schmidt. Gente, o Schmidt, meu Deus, que partida tenebrosa do Schmidt, uma partida assim de doer. Foi o pior jogador pra mim, pior. É indefensável a titularidade desse cara, é assim, eu queria muito mesmo que o técnico enxergasse isso de verdade. O João Schmidt é muito fraco, é muito ruim. Ele perdeu o futebol dele. Perdeu não, porque é jogador de Série B. Jogador que jogou Série B e jogou mal a Série B ainda por cima. O Santos tá com meio. O Santos tem dois volantes de Série B, que é o Rincon e o Schmidt. Isso não existe. E o técnico ainda insiste nisso. É uma situação assim deplorável. Então assim, não dá para se apegar nem um pouco a esse resultado, mas nem um pouco mesmo. É baixo demais, fraquíssimo. Se o Juventude, se fosse um pouquinho melhor, o Santos tinha tomado goleada e assim, isso se não tivesse tomado olé ainda do Juventude, tá? O pênalti, até o pênalti, o Neymar tinha perdido o gol, aí ele recebe esse pênalti, uma boa jogada do Luca Meireles, que é outro centroavante muito bom. O Santos tem uma base excelente para revelar um centroavante incrível. Isso, e que entrou hoje no lugar do Tiquinho, que foi até ok o Tiquinho, tá? Segurou bastante, sofreu muitas faltas, é um excelente jogador para poder fazer pivô, mas que peca na última bola, né? O Tiquinho, né? Quem diria que o Tiquinho ia pecar tanto assim, mas tá velho também, um jogador que decaiu muito no próprio Botafogo, ele era a terceira opção. Enfim, então o Santos vence, sai do Z4, mas eu sinto dizer para vocês, não convence ninguém. Agora vai pegar Cruzeiro, que briga lá nas cabeças, tá? E aí agora você vai ver a torcida pegar resultado. Não, mas a gente pegou o Flamengo, a gente ganhou do Flamengo de 1-0, seguramos e tal. Nem todo jogo é desse jeito, tá? Se o Santos jogar como tem jogado, e que vai jogar provavelmente, o Santos vai perder, quiçá de goleada, tá? E esse jogo é lá na Vila. Assim, vai ser um dos maiores vexames da história. E eu já digo aqui, tá? O Gabigol e o Caio Jorge vão fazer gol, mas vocês têm dúvida de... pelo amor de Deus, gente. Vai ter lei do ex, com certeza, mas é o time... Eu fui fazer uma pesquisa, tá? Eu fiz essa pesquisa só para ter certeza, para não dizer que eu sou maluco. E o Santos, desde 2020, é o clube que mais tomou gol de lei do ex. O Santos acumula 10 gols de lei do ex. 10 gols de jogadores que já jogaram pelo clube. Nenhum clube no Brasileirão tem isso. Só o Santos tem. Então, assim, é óbvio que o Gabigol vai fazer gol e vai estalhardar pra torcida e o Caio Jorge do mesmo jeito. Vocês têm dúvida? Esse negócio de jogador ficar assim, tal, com o Santos não existe. O menino da Vila, falta da... você sabe fazer aquele símbolo, né, pra torcida. Só falta isso. Então, assim, graças a Deus esse time não joga durante a semana, né? Tem jogos melhores durante a semana pra gente assistir. E no final de semana a gente pega o Cruzeiro, né? Que agora sim, se eu não me engano, tá na vice-liderança. É isso, hoje os vídeos do Santos em tese vão ser assim, tá? Faz um tempo que esse canal aqui não vê jogos do Santos, então os vídeos do Santos pra você que tá assistindo aí vai ser mais ou menos esse naipe aqui, porque o Santos não vai mudar, tá? O Santos não vai mudar, se no final do ano não cair, tá bom? Tem esse detalhe. Então assim, o Santos não vai mudar, então os vídeos do Santos vão ser nesse tom aqui pra baixo, tá bom? Então é isso. Like no vídeo, compartilha, ajuda esse Santista aqui que sofre demais com esse time a chegar a marca de 50 inscritos, vocês vão estar me ajudando demais a conta. Compartilhe com os amigos de vocês, comenta aqui também, se você assistiu esse jogo do Santos, essa patética partida do Santos, comenta o que vocês acharam, e é isso, vou estar lendo nos comentários respondendo vocês também, beleza? Valeu!